Em janeiro de 1945, após mais de um mês lutando nas Ardenas, toda a esperança de pôr em xeque as forças aliadas e conseguir um armistício na frente ocidental havia caído por terra devido ao fracasso da Operação Wartenheim. Com o passar do inverno e a retomada dos ataques pelos aliados, a Alemanha parecia finalmente derrotada. De fato, a ofensiva naquele bosque francês havia sido seu último grande movimento na guerra. Essa é uma suposição errada. Geralmente, a Batalha das Ardenas é retratada como a última grande batalha na qual os alemães realmente dispunham de forças que poderiam ameaçar os aliados, mas a realidade é que essa honra, se assim podemos chamar, coube mais uma vez à frente oriental. Em 6 de março daquele ano, os alemães, feridos e sem esperanças de vitória na guerra, lançaram aquela que verdadeiramente foi sua última esperança de virar a maré naquele que já era, há muito tempo, o maior conflito da história. Neste vídeo, continuaremos a série que trata das últimas batalhas da frente oriental, dos últimos movimentos de um país já desenganado na guerra e que a esse ponto procurava proteger com todas as forças que lhe restavam as parcas reservas de petróleo que possuía. Antes, porém, se você aprecia o assunto e quer ajudar este canal a continuar crescendo, deixe sua curtida, se inscreva e ative o sininho das notificações. Esse é o Mini Docs da Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. A ofensiva do Lago Balaton, cujo nome em código era Despertar da Primavera, foi a última ofensiva de grande importância que a Alemanha nazista lançaria contra o Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Antes de a primavera de 45 começar, os alemães se encontravam em uma situação crítica, pois os soviéticos estavam a apenas 60 km da capital e as forças anglo-americanas penetravam cada vez mais profundamente pelo lado ocidental da Alemanha. Somado a esses problemas, a máquina de guerra teutônica havia sido bombardeada até restar bem pouco dela, em virtude do que, a única coisa que podiam fazer era cuidar de suas poucas instalações subterrâneas e, sobretudo, manter funcionando os aparelhos que ainda seguiam à disposição do exército. Todos esses equipamentos requeriam enormes quantidades de combustíveis, os quais, em virtude do estágio em que se encontrava a guerra, eram escassos e chegavam bem lentamente. Quando os soviéticos capturaram o último campo de petróleo utilizado pelo Terceiro Reich, a Operação Despertar da Primavera começou a ser planejada. A despeito do fato de os diferentes conselheiros recomendarem a Hitler que este transferisse tudo aquilo de que a Alemanha dispunha contra a primeira frente bielorrussa de Zhukov, o chanceler preferiu levar a cabo uma ofensiva suicida na Hungria, com o fim de proteger a Áustria e as regiões mais ao sul da Alemanha, além de apoderar-se das reservas de combustíveis e dos campos petrolíferos dos quais precisavam tão desesperadamente para estender um pouco mais o esforço de guerra alemão. Embora Berlim, como capital, fosse um objetivo simbólico e político de grande importância, Hitler entendia que seu valor estratégico não se comparava ao da última zona da qual poderia extrair petróleo. Tal região fazia parte da Hungria, país que tinha 90% de seu território ocupado no início da ofensiva e havia se mantido fiel ao Reich até a completa invasão de seu território pelos nazistas em 44. Os alemães, por seu lado, enviaram o 6º Exército Panzer, sob comando do general das SS Joseph Sipp Dietrich, desde o campo de batalha das Ardenas até a Hungria Ocidental, onde foi integrado ao Grupo de Exército Sul, sob a responsabilidade do general Otto Wöhler. O general Dietrich passou a comandar os corpos de elite da 1ª Divisão SS Leibstandard e também a 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, que haviam sofrido consideráveis baixas na França, mas que ainda dispunham de boa quantidade de blindados, motivos pelos quais ambas as divisões foram utilizadas como pontas de lança das manobras realizadas no Lago Balaton. A estes corpos se uniram várias divisões de outros exércitos, tendo os alemães conseguido armar 11 divisões de tanques, 5 grupos de combate e uma brigada motorizada para o início da ofensiva. Toda essa força era representada por aproximadamente 140 mil soldados e oficiais, 900 blindados, 850 aviões e, sobretudo, mais de 5.600 peças de artilharia. Além dessas tropas, a ofensiva contava também com o apoio do já mencionado Grupo de Exército Sul, o que somava uma força total de mais de 464 mil homens. O plano do chanceler exigia que o 6º Exército Panzer atacasse entre os lagos Velens e Balaton. No avanço, a terceira frente ucraniana, comandada pelo Marechal Tolburin, seria dividida em duas e logo depois destruída. Após a derrota da terceira frente ucraniana, as forças alemãs tomariam rumo ao norte para enfrentar a segunda frente ucraniana do general Malinovsky, que havia acabado de tomar Budapeste. Uma vez eliminadas essas duas frentes soviéticas, o 6º Exército estabeleceria uma cabeça de ponte a leste do rio Danúbio e se dirigiria a Berlim para auxiliar na expulsão de Zhukov, que estava a menos de 60 km da cidade. Como todo esse plano seria posto em prática naquele momento, era algo que só mesmo a mente delirante de Adolf Hitler poderia imaginar. Era óbvio que cada etapa da operação estava longe de poder se concretizar. Uma das razões era a absurda diferença na quantidade de tropas com as quais contavam os alemães e soviéticos. Ao tomar conhecimento das intenções germânicas, o alto comando soviético planejou um ataque com forças blindadas numericamente inferiores, mas que estavam resguardadas por poderosas linhas defensivas.
Dessa maneira, a terceira frente ucraniana possuía aproximadamente 400 mil homens, 400 tanques, 1.000 aviões e por volta de 7.000 peças de artilharia e morteiros para repelir o ataque alemão. Antes do início das operações principais, os alemães conseguiram destruir uma cabeça de ponte soviética montada sobre o rio Hron no começo da Operação Vento do Sul, nos últimos dias de fevereiro de 45, que era parte dos preparativos para a ofensiva do Lago Balaton. Durante aquela batalha, os alemães conseguiram infligir mais de 8.000 baixas ao 7º Exército de Guardas, além de destruir 54 tanques, resultando assim na expulsão dos soviéticos daquela zona. Essa vitória encorajou fortemente os alemães, pois embora tivessem sofrido cerca de 6.000 baixas, haviam perdido poucas unidades de seus agora escassos e tão preciosos panzers, o que ocasionou um aumento na esperança de vitória entre as tropas do eixo. Em 6 de março de 45, os alemães deram início às operações tendo que lidar com uma péssima logística, escassas reservas de petróleo e dificuldades para atravessar um terreno inundado por fortes chuvas, razões que dificultaram enormemente o avanço, mas que não chegaram a impedi-los de penetrar vários quilômetros dentro das linhas soviéticas ao fim do primeiro dia de ataque. Por outro lado, a lentidão no avanço e a resistência de várias divisões soviéticas permitiram ao Marechal Toburin criar uma linha defensiva sustentada por valas antitanques, arames farpados e uma excelente artilharia. Por conta dessas manobras defensivas, as forças alemãs diminuíram o ritmo do avanço já ao entardecer do dia 7. O mais próximo que as forças nazistas estiveram do Rio Danúbio foi a 32 km de distância, ainda muito longe dos objetivos irreais almejados pelo chanceler. Em meio ao desespero e evidente fracasso da ofensiva, em 8 de março, o alto comando alemão ordenou que fossem enviadas reservas pertencentes ao Grupo de Exército Sul, que não provocaram qualquer mudança no resultado da batalha. De fato, os soviéticos já conheciam de antemão essas estratégias e o objetivo de suas manobras, motivos que levaram os militares do eixo a tentar mudar a direção da ofensiva. No entanto, dada a negativa do comando alemão para realizar tal mudança, os dias posteriores à batalha resultaram em um retrocesso lento e constante das tropas germânicas, que encararam dificuldades para reabastecer seus blindados e se resguardar do frio congelante que os castigava durante a noite. Em 15 de março, o Oberkommando da Wehrmacht ordenou que a ofensiva se detivesse e passasse agora à defensiva. Até então, a Alemanha sofreu aproximadamente 40.000 baixas, perdido 300 peças de artilharia e mais de 500 tanques. Essa última a perda mais desastrosa. Neste ponto da batalha, os soviéticos puderam dispor da artilharia da segunda frente ucraniana, motivo pelo qual os alemães que batiam retirada o fizeram em meio ao pânico provocado pelo rugido dos canhões soviéticos. Em 23 de março, os alemães foram atacados no ponto inicial da ofensiva, e em que pese a destacada atuação da 9ª Divisão Panzer SS, que conseguiu repelir algumas ondas de ataque do Exército Vermelho, a totalidade do 6º Exército Panzer, junto ao Grupo de Exército Sul, se retirou daquela zona. 3 dias depois, em 26 de março, o que sobrou desses exércitos estava próximo a Viena, preparando-se para uma última defesa, na qual a maioria das divisões envolvidas neste ataque participou apenas para fugir pouco tempo depois em direção ao oeste e entregar-se às tropas anglo-americanas. Quando Hitler tomou conhecimento do fracasso da ofensiva, ordenou que os homens da divisão SS Leibstandard retirassem os braceletes com o emblema Adolf Hitler, já que considerava que sua divisão pessoal não havia lutado com todas as suas forças durante a ofensiva. No momento em que o general Dietrich, sob da ordem de Hitler, não a obedeceu, assegurando que o Führer havia sido mal informado ou mesmo enganado, tratando de proteger a imagem de alguém que evidentemente não estava à altura de sua valentia, mas sobretudo, a ordem do chanceler foi desobedecida com o propósito de não acabar de vez com o já combalido moral de seus homens. Devido à grande estima que Hitler nutria por Dietrich, este pôde dar-se o luxo de desobedecer às suas ordens. Isso, aliado à balbúrdia em que se encontrava o governo alemão, fez com que Hitler não levasse o caso adiante. A respeito desse incidente, Heinrich Himmler, comandante supremo das SS, comentou: "Se o Führer quer que as SS percam seus braceletes, terá que arrancá-los dos cadáveres que se encontram no campo de batalha." A ofensiva do Lago Balaton teve pouco ou nenhum efeito sobre a marcha do Exército Vermelho. No início de abril de 45, a Hungria foi finalmente ocupada por completo e um governo comunista tomou o poder, reprimindo a população deste país por mais de 4 décadas numa verdadeira troca de ditaduras. Cabe destacar que o governo fantoche da Hungria no final da guerra acabou fugindo e se exilando na Alemanha. Como se isso não fosse pouco, o Terceiro Reich finalmente deu por perdido o único poço petrolífero que lhe restava, o que acelerou mais ainda sua queda. Entretanto, ainda que a máquina de guerra alemã estivesse em estado deplorável, a ousada ofensiva do Lago Balaton demonstrou aos soviéticos que o exército alemão ainda tinha forças para se defender, causando mais de 30.000 baixas ao Exército Vermelho, não pela intensidade do ataque, mas pela falta de interesse e pela confiança deste ao avançar.
em que, pese o fato de que a guerra acabaria em apenas mais 1 mês e meio, essa ofensiva demonstrou que os alemães, ainda que estivessem na situação mais desesperada da guerra, nunca tiveram a intenção de se render, enfrentando seus inimigos quantas vezes fosse necessário, até o último disparo do último homem. Se você assistiu esse vídeo até aqui, aproveite e se inscreve para não perder mais nenhum. Até o próximo, pessoal!